Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Mais uma terça-feira aqui, de estudos do Evangelho de Jesus. Esse estudo maravilhoso. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto, e que a semente do Evangelho possa brotar em nossos corações e dar assim bons frutos, tá certo? Gente, quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, que são os mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando o nosso lar muito tranquilo, iluminado, sereno, tá? E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele fala assim lá em Mateus: onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, gente. Jesus está conosco nesse momento. Então aqueles que quiserem colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então nesse momento eu convido a todos a serenar os pensamentos, acalmar os corações, deixando de lado todas aquelas atribulações do dia. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga, aos médicos do espaço que já se fazem presente ao lado de cada um de nós, derramando o remédio que tanto necessitamos.
Agradecer imensamente a presença de Maria, que nos envolve nesse instante com o seu manto fluídico, nos trazendo paz e tranquilidade. E agradecer ao Mestre Jesus, esse irmão querido que tanto nos deixou, tantos ensinamentos, e esse Evangelho bendito e redentor que tanto nos conforta, que tanto nos ensina. Então, Jesus, com um olhar meigo, nos convida, então, a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, por estarmos aqui encarnados. Assim, agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Então, mais tranquilos, né? Mais harmonizados. Vamos então dar início no Evangelho dessa noite. Quero agradecer a presença de todos, que sejam todos muito bem-vindos. Bom, no Evangelho dessa noite nós vamos refletir um pouquinho sobre o item 9 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado como A Cólera. Esse item está inserido na terceira bem-aventurança trazida por Jesus, que é bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacíficos, porque eles herdarão a terra. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 21 e 22. Tudo bem? Notaram aí? Que bom. Então disse assim Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E aquele que matar estará sujeito ao julgamento. Porém eu vos digo que aquele que se encolarizar com o seu irmão estará sujeito ao julgamento. O orgulho, minha gente, o egoísmo são caracterizados pela espiritualidade como a grande chaga da humanidade. Por quê? Faz com que a criatura se julgue superior ao que realmente é. E com o ego ferido, não suporta passar por mais uma comparação que possa rebaixá-lo. Então, usando da sua prepotência, da sua arrogância, do seu orgulho, faz com que eles se considerem de tal forma acima do seu semelhante. E assim nós diminuímos o outro para nos sentirmos grandes. Mas vamos lembrar as palavras de Jesus: aquele que se eleva será rebaixado. Mas Jesus, conhecedor da nossa pequenez espiritual, como aquele irmão mais velho preocupado conosco, ele deixa lá a sua zona de conforto no mundo crístico para vir reencarnar nesse planeta de provas e expiações, com um único objetivo: de nos ajudar na nossa evolução espiritual. E Jesus, ele pregava, ensinava, curava em toda a Galileia. E certa vez, em Cafarnaum, vendo uma multidão, subiu ao monte e ensinava, dizendo as bem-aventuranças. E na terceira bem-aventurança, Jesus nos ensina o segredo de como entrar no reino de Deus. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Todas as bem-aventuranças trazidas por Jesus, Jesus as coloca no futuro.
ele nos diz que seremos felizes no futuro. Então, Jesus nos fala da construção da nossa felicidade. E que para essa construção, nós precisamos de alguns ingredientes especiais e específicos, como, por exemplo, a mansidão, a afabilidade, o amor, o perdão, a caridade, a humildade e a pacificação. E Jesus, ele sabia que ainda nós estamos carentes ainda desses ingredientes preciosos. Por isso ele nos ensina, gente, a nos transformar. Nos ensina que o caminho é fazer a mudança em nós. E Jesus nos aconselha: entrai-vos pela porta estreita, porque essa é a porta da salvação. Mas que com muita tristeza no coração, ele acrescentou essa frase: em verdade eu vos digo que poucos por ela entrarão. E por que Jesus disse isso? Porque ele conhecia a nossa pequenez espiritual. Ele sabia que dentro de cada um de nós imperava fervorosamente o orgulho, o egoísmo, a inveja, a maledicência. Então, nesta bem-aventurança, Jesus ele nos faz uma promessa. Aliás, ele nos oferece uma recompensa. Ele nos promete que os mansos, os brandos, os pacíficos herdarão a terra. Essa terra que é a herança da vida futura. Ele nos fala que essas virtudes, como a mansidão, a afabilidade e a brandura, é o passaporte para um mundo regenerador. Mundo esse que não é invenção de Jesus e nem da doutrina dos Espíritos. Esdras, lá no seu 4º livro, ele já dizia desse mundo vindouro. Então não é invenção de Jesus. Então nós herdaremos a terra se conquistarmos essas virtudes maravilhosas. Jesus nos promete que, se conquistarmos a mansidão, seremos herdeiros da terra. Mas aí a gente pergunta, né? Onde está essa terra prometida? E que mundo regenerador é esse? Então, para que nós possamos compreender melhor essa fala de Jesus, é necessário também conhecer um pouco dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, que foi trazida pelo Espírito de Verdade e foi codificada por Allan Kardec. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 16 a 28, disse assim Jesus: eu não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador para que fique sempre convosco, que é o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, gente, a doutrina dos Espíritos, que para os espíritas é a terceira revelação enviada por Deus, vem através do Espírito Verdade tirar a falta do conhecimento, tirar o véu da ignorância dos seres humanos. E lá no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra da codificação, lá no capítulo 3, onde fala ali da criação, né, da questão, especificamente da questão 55 em diante, a espiritualidade nos fala da pluralidade dos mundos. E eles nos mostra 3 modelos diferentes de mundo. Ele fala dos mundos primitivos, dos mundos intermediários e dos mundos superiores. Os mundos primitivos são aqueles mundos onde acontecem as primeiras encarnações do ser. Os mundos superiores são classificados como mundos celestes ou mundo crístico e mundos felizes. Nos mundos felizes, apesar do ser humano estar bastante adiantado,
O espírito ainda não alcançou a perfeição. E nos mundos celestes é a morada dos espíritos puros, como, por exemplo, de Jesus. Já os mundos intermediários são classificados como mundo de expiação e provas, que é a atual situação desse planeta, e mundos regeneradores, que é o próximo estágio do nosso planeta Terra. E é justamente esse mundo regenerador é que Jesus nos promete. Um mundo sem violência, um mundo que será herdado pelos mansos, pelos brandos e pelos pacíficos. Mas essa mudança, minha gente, ela tem que acontecer agora. Essa mudança é fácil? Claro que não. É muito difícil. Mas é necessário acordar, iniciar a transformação daquele homem velho, cheio de vícios, de tendências e erros que vêm de séculos. E deixar assim eclodir, e deixar nascer o homem novo, que busca a implantação dos ensinamentos de Jesus em seu coração. Mas nós ficamos, minha gente, esperando que o outro mude. Temos a convicção de que o erro está no outro e não em nós. Tudo seria mais fácil, né, gente? Ah, se a minha mulher mudasse. Ah, se meu marido mudasse. E assim nós vamos atribuindo as necessidades de mudança aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, ao nosso patrão, ao nosso chefe. E olha, gente, nós atribuímos, às vezes, até a Deus, quando nós dizemos, ah, Deus se esqueceu de mim. Deus está me castigando. Gente, Deus não castiga ninguém. Deus é amor, Deus é misericórdia. Nós somos responsáveis por todas as nossas aflições. A luta que Jesus nos propõe é uma luta contra nós mesmos. É uma luta contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra a nossa prepotência, as nossas maledicências, entre muitos outros defeitos que trazemos ainda enraizados dentro de nós. E ninguém, gente, ninguém se torna manso e pacífico num passe de mágica. Não, de maneira alguma. Nós temos que semear a semente do bem e esperar a colheita farta de paz e de amor. Mas enquanto essa semente não brota, nós estaremos no meio da violência. Nós temos que enfrentar essa violência sem praticá-la, ou seja, mostrando a outra face, como nos orienta Jesus. Porque Deus não criou o homem para odiar, não criou o homem para sentir mágoa. De maneira alguma, nós fomos criados por Deus para viver felizes, e não para viver na violência e para permanecer irado, magoado, impaciente e irritado, não. Nós fomos projetados por Deus para fazer o bem. Nós fomos projetados por Deus para a fraternidade, para a brandura, para a mansietude, para a afabilidade, para a paz interior. Percebe, gente? O alerta que Jesus nos faz é que nós façamos a mudança em nós e não no outro. A mudança tem que acontecer aqui, dentro de mim. Aliás, ele pede para que nós façamos pelos outros. E quando nós fazemos pelos outros, gente, estaremos fazendo por nós mesmos. Porque quando eu acendo uma luz para caminhar o caminho do outro, o meu caminho é o primeiro a ser iluminado. Lembram da matemática de Jesus? Quando nós dividimos, multiplicamos. É dando que se recebe. Disse assim Jesus, ninguém acende uma candeia para colocar embaixo do vaso, ou embaixo do alqueire, ou como diz Lucas, embaixo da cama.
Ponha-nos ao contrário, nós temos que colocar ela sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. E quando nós acendemos a nossa luz para iluminar o caminho do outro, automaticamente nós somos os primeiros a ser beneficiados. Quando nós fazemos uma vibração amorosa a uma pessoa que está doente, por exemplo, que está necessitando de amparo, nós emanamos de nós energias boas e nós somos os primeiros a receber essas energias. Mas é bom lembrar que nós somos a nossa asa libertadora, sim, mas também decretamos muitas vezes a nossa prisão. Porque quando nós vibramos negativamente, também somos os primeiros a receber essas energias negativas. Porque através das nossas mágoas, do nosso ódio, da nossa tristeza, da nossa impaciência, é que nós mudamos a estrutura molecular das nossas células. E assim nós adoecemos. Muitos pesquisadores, gente, já identificaram que há casos de câncer que foram provocados por mágoas. Então, quando nós ficamos encolarizados, quando nós sentimos ódio, rancor, inveja, nós estamos modificando a estrutura negativa das nossas células. E aí a nossa célula começa a crescer de forma desordenada. Percebe, minha gente, a necessidade da mudança que deve acontecer em nós? Nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Então, que nós possamos despertar essa luta, onde a mansietude e a afabilidade devem vencer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ser manso, ser pacífico, não é ser um ser fraco ou um ser covarde. De maneira alguma, pelo contrário. Significa um ser forte e corajoso. Porque esse é aquele que compreendeu que o reino de Deus é regido pela lei do amor. E quando a lei do amor, a lei da caridade, for a lei da humanidade, não haverá mais orgulho nem egoísmo. Os mansos e os pacíficos não serão mais explorados e humilhados pelos violentos ou por aqueles que se acham mais fortes do que nós. De maneira alguma. Paulo, o grande apóstolo, ele nos diz que o amor é o cumprimento das leis. E quando nós aprendermos a amar, nós não necessitamos mais das leis. O amor estará regendo o caminho a ser seguido. Então vejam, minha gente, o quanto é importante não sentir mágoa, não sentir raiva, o quanto é importante nós despertarmos em nós o perdão, a benevolência. Porque se nós não se unirmos como irmãos, nós não venceremos. Disse assim Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, e como eu vos amei. Esse é o propósito. Esse é o propósito da vida. Tá certo? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá? Vamos elevando o nosso pensamento. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Vamos agradecendo por essa luz que Ele nos presenteia. Essa luz que é uma luz que cura. Essa luz passa pelo nosso corpo, reestruturando todas as nossas células, deixando o nosso corpo assim curado. Vamos pedindo ao Pai que essa luz bendita possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em aflição, em conflito. Vamos pedindo ao Pai que essa luz também possa chegar àqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz bendita, Pai, possa chegar às penitenciárias, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos,
aos manicômios. Permita, Pai, que essa tua luz bendita chegue nesse instante à casa dos nossos familiares e que lá possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, o perdão e a compreensão. E um pouco dessa luz, Pai, fique conosco, para que tenhamos força, coragem em nossa transformação interior. Nós te pedimos, Pai, que essa luz possa ficar também na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali um pronto socorro espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àquele que passa pela provação. Dai luz, Senhor, àquele que procura a verdade. Pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Pai, para aqueles que não vos conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela presença. Desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.